Você já se perguntou o que acontece por trás dos impenetráveis muros da prisão? Bem, estamos prestes a levantar o véu e mergulhar no bizarro mundo do encarceramento. Desde detentos que mantêm um oficial refém em uma situação que o deixaria com o coração na boca, até tentativas de fuga audaciosas que fariam até o Dini coçar a cabeça. Nós temos tudo isso. Prepare-se para testemunhar os 10 momentos mais estranhos na prisão capturados pelas câmeras. Danilo Cavalcante. Em um momento sensacional capturado pela câmera CCTV da prisão, um assassino condenado foi visto fugindo de uma prisão da Pensilvânia no que foi considerado pelos meios de comunicação como o método crab walking. Esse foi um método semelhante usado por outro preso que escapou da mesma instalação, mas foi pego no mesmo dia. Ele, um criminoso notório com reputação de violência e astúcia, havia se tornado uma lenda dentro dos muros da prisão. Os guardas sussurravam seu nome com medo, e seus companheiros de prisão o viam com um misto de respeito e apreensão. Ele estava encarcerado na prisão do condado de Chester, na Pensilvânia, depois de ser condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo assassinato de sua ex-namorada Deborah Brandão em 18 de abril de 2021, esfaqueando-a várias vezes. Antes desse período, Cavalcante, que era natural do Brasil, também era procurado em seu país pelo assassinato de um estudante de 20 anos. Após sua condenação e sentença, Cavalcante foi enviado para a prisão do condado de Chester, onde aguardaria transferência para uma prisão federal. No dia de sua fuga, Cavalcante foi visto olhando por cima dos ombros enquanto estava em um canto das paredes da prisão. De repente, ele colocou as palmas das mãos em um lado da parede e os pés na parede oposta, e começou a subir em direção ao telhado. Esse momento bizarro, porém de tirar o fôlego, foi capturado pela câmera e deu o que falar quando circulou na internet. Durante dias, ele permaneceu foragido e chegou a ser colocado na lista vermelha da Interpol. Felizmente, ele foi capturado por volta das 8 horas. Ele estava dormindo, segurando um rifle que havia roubado apenas 2 noites antes. Após sua captura, ele foi transportado em um veículo da SWAT para o quartel da Polícia Estadual da Pensilvânia em Avondale para ser interrogado. Depois disso, ele foi transferido para a instituição correcional estadual mais segura na Pensilvânia. Rustam Shakrutinov. O próximo momento de prisão surpreendente ocorre em uma prisão russa, onde a tentativa desesperada de liberdade dele toma um rumo inesperado e ousado. Sem roupas, esse detento russo se espreme através da escotilha de comida de sua cela e esse momento de cair o queixo, capturado pela CCTV, deixou muitos admirados com sua surpreendente demonstração de flexibilidade. Como qualquer outra prisão, essa prisão russa localizada na cidade de Izerbash estava equipada com câmeras de vigilância de última geração. Mal sabiam os guardas que essas mesmas câmeras capturariam uma sequência surpreendente de eventos que logo se tornaria o assunto do país. A filmagem de CCTV, agora infame, começou com uma visão do esbelto Rustam, de 25 anos, já se destacando pela abertura da bandeja de refeições. Ele contorce o corpo, espremendo-se pela pequena abertura da escotilha de alimentos. Centímetro a centímetro, ele se forçou a passar pela abertura estreita, seus músculos se esforçando contra os limites da cela. Foi uma visão que desafiava a crença, pois ele foi visto navegando pelo espaço extremamente apertado com uma agilidade que parecia quase sobre-humana. Depois do que pareceu uma eternidade, seu trabalho árduo finalmente valeu a pena quando ele caiu no chão frio e duro. Embora a câmera de segurança pudesse ter visto suas partes íntimas, seus sonhos de escapar agora eram uma realidade. Depois de sair do compartimento da bandeja de refeições, ele foi visto calmamente vestindo suas roupas íntimas e roupas. Agora totalmente vestido, Rustam começou seu passeio casual pelo corredor pouco iluminado da prisão. Sua saída era um forte contraste com o caos que devia estar se desenrolando dentro das paredes da prisão. Os guardas, alheios ao drama que se desenrolava, continuavam suas patrulhas de rotina, alheios ao fato de que um de seus prisioneiros acabara de escapar por entre seus dedos. O vídeo de sua ousada fuga ficou gravado para sempre na mente dos usuários da internet que o viram. Os usuários de mídia social foram rápidos em fazer comparações com um episódio inicial de Arquivo DX, em uma cena memorável de Ace Ventura, em que Jim Carrey se força a sair de um rinoceronte mecânico. A pergunta que permanece na mente de todos os que testemunharam essa incrível fuga é se as autoridades russas conseguiram prender o criminoso esquivo. O destino do flexível artista da fuga permanece desconhecido, o que nos leva a pensar se ele conseguiu escapar da captura ou se a justiça o alcançou. Oklahoma Jail Cookout. Se você achava que o caso era bastante bizarro, espere até testemunhar o momento chocante em que os detentos da cadeia do condado foram flagrados cozinhando e fumando em suas celas. A internet foi pega de surpresa quando um vídeo veio à tona em maio de 2021, mostrando 3 detentos transformando sua cela de prisão em uma cozinha e churrasqueira improvisadas. Sim, você ouviu direito. Esses presos conseguiram obter carne crua e vegetais, criando uma grelha ali mesmo em suas celas.
As chamas dançavam sob a grelha improvisada enquanto eles cozinhavam sua refeição, ao mesmo tempo em que transmitiam seu ato audacioso ao vivo no Facebook, usando um telefone contrabandeado. Mas isso não é tudo. Como se o cozimento não fosse suficiente, eles também foram vistos fumando o que parecia ser um baseado, desafiando abertamente as regras e os regulamentos da prisão. Essa inacreditável demonstração de audácia e desrespeito à autoridade levanta várias questões. Como esses presos conseguiram obter os ingredientes e equipamentos necessários? Como eles conseguiram cozinhar e fumar dentro de suas celas sem serem detectados? E talvez o mais importante, o que isso diz sobre a segurança e o controle dentro da cadeia do condado? Infelizmente, essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu na cadeia do condado. 2 meses antes, um oficial que trabalhava para a Autoridade de Justiça Prisional do Condado de Oklahoma, também conhecida como Crença da Cadeia, iniciou uma investigação sobre a presença de drogas e drops de celulares na cadeia. Após a investigação, 2 oficiais de detenção da cadeia do Condado de Oklahoma foram presos e acusados de conspiração e intenção de distribuir medicamentos. Uma busca na cela também descobriu 23 telefones celulares, 243 gramas de maconha, 400 gramas de tabaco, uma seringa usada, 2 pedaços de metal com uma ponta afiada e vários pacotes de cartões, sim, junto com diferentes aparelhos. Esse incidente chocante não apenas expôs a facilidade com que o contrabando poderia ser contrabandeado para dentro da prisão, mas também levantou sérias preocupações sobre as medidas de segurança em vigor. Não era de se admirar que os detentos tivessem a ousadia de compartilhar um vídeo deles cozinhando e fumando em suas celas. Felizmente, Dixon, o mentor do vídeo, foi preso pela polícia e acusado de 2 acusações de posse de contrabando por um detento. Delegada Lilian Jimenez. Na calada da noite, uma prisão da Flórida se tornou o cenário de um incidente chocante e angustiante que deixaria todos atônitos. Mais de uma dúzia de detentas, movidas por um desejo desesperado de salvar uma delegada de polícia, lançaram um plano de resgate que mudaria para sempre a vida das pessoas envolvidas. Dentro da cadeia, a delegada Lilian Jimenez se viu em uma situação de risco de vida, pois foi violentamente atacada por outras detentas. Mas o que parecia ser uma situação terrível tomou um rumo inesperado quando um grupo de mulheres corajosas, também presidiárias, entrou em ação para salvá-la do perigo. Sua intervenção heróica transformou o que poderia ter sido uma tragédia em uma história notável de bravura e resiliência. A delegada, uma dedicada agente da lei na cadeia do condado, se viu em meio a uma provação aterrorizante. 2 detentas, Bridget April, tinham um grande plano de escapar do centro de detenção. Como? Elas planejavam atacar a delegada e pegar suas chaves. O incidente começou quando Harvey abordou o delegado Jimenez, alegando que Colvin estava doente no banheiro. Quando Jimenez virou as costas para verificar Colvin, Harvey foi visto nas imagens de vigilância, esgueirando-se por trás dela e sufocando-a com uma fronha. A delegada lutou desesperadamente por sua vida. Seus instintos entraram em ação, enquanto ela se esforçava para se libertar do aperto semelhante ao de um torno. Mas, diante dessa situação terrível, surgiu um vislumbre de esperança. Outro detento, que foi visto anteriormente atravessando o corredor, viu o horror que se desenrolava. Sem hesitar, ela correu em direção ao banheiro, com o coração batendo forte, com uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que tinha que agir rapidamente para salvar o delegado Jimenez das garras do agressor. As imagens de vigilância capturaram a incrível cena que se desenrolou em seguida. Naquele momento, mais de uma dúzia de detentos correram para o local do ataque para ajudar Mary Jean. Com a força dos números, eles conseguiram afastar Harvey da delegada, libertando-a das garras do perigo. Graças à rápida intervenção das detentas, Jimenez sofreu apenas ferimentos leves no pescoço e na garganta, segundo o escritório do xerife. Suas ações foram nada menos que extraordinárias. Diante de seu próprio encarceramento, essas mulheres decidiram colocar suas vidas em risco para salvar um policial. Foi um testemunho da resiliência do espírito humano, um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, podem surgir atos de heroísmo. Bridget e Harvey, juntamente com outra detenta acusada de estar envolvida na trama, foram rapidamente colocadas em confinamento solitário. As autoridades não perderam tempo e garantiram que os responsáveis enfrentassem as consequências de seus atos. Em primeiro lugar, Harvey enfrentou acusações relacionadas à fuga, pois ela desempenhou um papel fundamental na conspiração para se libertar do centro de detenção. Além das acusações relacionadas à fuga, Harvey também foi acusada de agressão agravada a um agente da lei. Mas a lista de acusações contra Harvey não terminou aí. Os investigadores fizeram uma descoberta surpreendente que agravou ainda mais seus problemas legais. Foi revelado que Harvey havia feito uma haste com um pente mastigado, uma arma improvisada, que ela pretendia usar como ferramenta de intimidação e controle. Essa descoberta levou a uma acusação adicional de introdução de contrabando em um centro de detenção, um delito grave que ressaltou a natureza perigosa das intenções de Harvey.
Os registros online indicavam que ela estava sendo mantida sob fiança por uma quantia impressionante que refletia a gravidade de seus supostos crimes. Ficou claro que as autoridades não estavam se arriscando quando se tratava da segurança do centro de detenção e dos policiais que trabalhavam dentro de suas paredes. April Colvin, a cúmplice na conspiração para atacar o delegado Jimenez, também enfrentou acusações relacionadas à fuga. A filmagem dos detentos correndo para resgatar Jimenez foi um momento que mostrou o heroísmo inesperado que pode surgir mesmo nas circunstâncias mais improváveis. El Chapo, 2015, Escape. A seguir, temos um dos momentos mais infames em uma prisão que já chegou às nossas telas. Foi o momento em que o chefão das drogas mexicano, ele foi visto realizando uma das fugas de prisão mais audaciosas da história recente. O momento sensacional mostra o chefão das drogas conseguindo se libertar de uma prisão de segurança máxima, deixando o governo mexicano e o mundo incrédulos. Ao nos aprofundarmos nos detalhes da fuga dele, vamos começar examinando o túnel escondido que desempenhou um papel crucial em sua ousada fuga. Esse túnel, habilmente escondido sob a área do chuveiro da prisão, foi uma prova do planejamento meticuloso de ele e da experiência de seus técnicos qualificados. Equipado com eletricidade e até mesmo com um minecart improvisado adaptado de uma motocicleta, o túnel se estendia por quase 1,5 km, proporcionando a ele uma estrada secreta para a liberdade. Sua construção foi tão bem executada que não foi detectada pelas câmeras de CCTV da prisão. O surgimento do túnel, a 1 quilômetro de distância da prisão, marcou a primeira sensação de liberdade de El Chapo desde seu encarceramento. Para ocultar ainda mais sua fuga, uma casa improvisada foi construída na saída do túnel, permitindo que El Chapo se escondesse à vista de todos. O nível de sofisticação e atenção aos detalhes na construção desse túnel foi realmente surpreendente. A CCTV mostrou o infame chefão das drogas andando para cima e para baixo em sua cela no Centro Federal de Readaptação Social N. Degree, no México. Pouco tempo depois, ele foi visto sentado em sua cama, parecendo tirar as sandálias. Depois de um tempo, a câmera de vigilância o capturou em pé no canto da cela, perto da área do chuveiro, antes de descer o que logo se descobriu ser um túnel. A área do chuveiro era a única parte de seu quarto que não era visível para a câmera de vigilância instalada em seu quarto, tornando-a a rota de fuga perfeita. Ele foi visto pela última vez pelas câmeras de segurança e passaram-se mais 25 minutos até que a equipe de segurança fosse à sua cela à sua procura. Infelizmente para eles, ele já havia desaparecido há muito tempo. O sofisticado túnel levava da área do chuveiro até o local de construção de uma casa no bairro de Santa Juanita, no México. Foi sua segunda fuga, depois que o chefão das drogas já havia escapado de uma prisão de alta segurança em um carrinho de lavanderia. Ele foi preso novamente, e dessa vez, o governo mexicano estava confiante de que seriam seus últimos momentos de liberdade. Infelizmente para eles, as imagens de CCTV acabaram de capturar um momento que atrairia forte condenação tanto dos cidadãos quanto da comunidade internacional. Mesmo que ele tenha sido recapturado, não há como negar que essa evidência em vídeo da fuga de ele, em 2015, mostrou os níveis de genialidade que ele estava disposto a desbloquear apenas para obter sua liberdade. Daniel Misquez, situação de refém. Em uma cena semelhante à de um filme de sucesso de bilheteria, um incidente de tirar o fôlego se desenrolou no centro de detenção do condado. O policial, um agente de detenção, se viu em uma luta de vida ou morte quando foi mantido em cativeiro por detentos. Os eventos que ocorreram no 10º andar da instalação deixaram todos atônitos e horrorizados. Quando as portas do centro de detenção do condado de Oklahoma se fecharam atrás do policial, ele não sabia que estava prestes a enfrentar um pesadelo inimaginável. Tudo começou de forma bastante inocente às 16 horas, quando o primeiro preso saiu de sua cela. Ele estava no 10º andar do centro de detenção pegando bandejas de comida, já que os detentos não podiam sair de suas celas. No entanto, perguntou ao policial desavisado se ele poderia abrir a porta da cela para varrer o lixo que estava lá dentro. Ele abriu a porta para que ele pudesse fazer isso, e foi então que William se libertou usando o spray dele para agredi-lo. Outros detentos também conseguiram sair e atacaram ele com uma ferocidade que causou um choque em toda a instalação. Dominando-o, eles rapidamente amarraram suas mãos atrás das costas, deixando-o indefeso. O ataque que se seguiu foi nada menos que bárbaro. Os detentos desferiram uma enxurrada de golpes e facadas nele, deixando-o maltratado e ensanguentado. Em uma reviravolta chocante, os detentos gravaram todo o incidente usando o próprio celular dele. Idealmente, ele não tinha permissão para levar um telefone celular para a instalação, mas levou o celular para o trabalho mesmo assim. Os detentos puderam então gravar um vídeo ao vivo do ataque a ele, e ele circulou nas mídias sociais, capturando a brutalidade da agressão. Logo depois, começaram a chegar ligações ao departamento de polícia, de cidadãos preocupados que estavam assistindo à situação dos reféns ao vivo.
Os policiais chegaram à cadeia por volta das 16h30 e lançaram um ataque contra os detentos. Após uma discussão acalorada entre os policiais e os presos, Williams foi baleado e morto pela polícia. O policial acabou sendo resgatado e levado para um local seguro. Como o vídeo continuou a circular, muitas pessoas protestaram contra o que havia acontecido na cadeia. Embora muitos acreditassem que a situação tivesse sido causada pelas más condições da cadeia, o comissário do condado disse que as condições da cadeia não tinham nada a ver com a agressão contra ele. 5 dos detentos envolvidos foram acusados de assassinato em primeiro grau, assassinato em segundo grau e agressão. Kawana Jenkins. A seguir, vamos nos aprofundar em um escândalo que abalou a cadeia do condado de Fulton e deixou o público incrédulo de 36 anos, uma agente de detenção, foi flagrada pelas câmeras mantendo contato sexual impróprio com um detento. O vídeo, que veio à tona recentemente, causou comoção em toda a comunidade e levantou sérias questões sobre a supervisão e a integridade da instituição. Na filmagem, somos levados para dentro do pequeno escritório onde ele trabalha, localizado a poucos passos dos alojamentos. É nesse espaço, aparentemente inócuo, que ocorre o contato proibido entre ele e o detento. No vídeo, ele foi visto conversando com um homem, cujo rosto não foi mostrado. Pouco tempo depois, a mão do preso se estendeu em direção à boca dele, que começou a mordiscá-la de maneira sexual, indicando a natureza da interação ilícita entre eles. O comportamento exibido no vídeo não foi apenas altamente inadequado, mas também levantou sérias preocupações sobre a integridade e o profissionalismo das pessoas encarregadas de cuidar e supervisionar os presos. A natureza chocante dessa interação claramente deixou os funcionários da cadeia e o público em descrença, questionando como tal quebra de confiança poderia ocorrer dentro das paredes da cadeia do condado de Fulton. De acordo com o xerife, o incidente com ele e o detento foi capturado em um telefone celular contrabandeado que só foi descoberto depois de um shakedown na cadeia do condado de Fulton. As consequências das ações dele, como esperado, foram rápidas e severas. Um comunicado do gabinete do xerife disse: após a confirmação de que Jenkins era o sujeito do vídeo, ela foi demitida e acusada em relação aos crimes cometidos. Em uma declaração do xerife, ele disse: como xerife do condado de Fulton, estou comprometido com a transparência e com a responsabilização de todos os funcionários pelo juramento que fizeram de proteger e servir nossa comunidade. As ações desse indivíduo certamente não são um reflexo dos homens e mulheres do gabinete do xerife do condado. A grande maioria dos funcionários deve ser elogiada por sua integridade, compromisso com o serviço e pelo trabalho que realizam todos os dias. Além de perder o emprego, ele também enfrentou uma série de acusações que refletiam a gravidade de sua má conduta na cadeia do condado de Fulton. Ela foi acusada de 2 acusações de contato sexual impróprio por um funcionário ou agente, 2 acusações de conduta imprudente, 2 acusações de crueldade com um detento, uma acusação de obter procurar entregar a um detento um item proibido sem autorização e 5 acusações de violação de juramento por um funcionário público. Essas acusações destacaram a gravidade de suas ações e a quebra de confiança que ocorreu dentro da instituição correcional. Fuga de presos do condado de Houston. Graças às câmeras de vigilância instaladas em locais estratégicos da cadeia do condado de Houston, pudemos ter um vislumbre do desespero, da audácia e da busca pela liberdade. Esses 2 presidiários ousaram desafiar os limites da cadeia do condado de Houston, na Geórgia, tentando escapar para a liberdade de forma dramática. Na cadeia do condado, o ar estava pesado com o peso do confinamento, enquanto os presos realizavam suas rotinas diárias sob os olhos atentos dos funcionários da prisão. Entre eles estavam 2 indivíduos cujos caminhos estavam prestes a se cruzar de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Um detento experiente, com reputação de ser engenhoso, e Driver, uma alma jovem e inquieta, se viram incumbidos de uma tarefa bastante mundana: levar o lixo para fora. Mal sabiam eles que essa tarefa aparentemente inócua se tornaria o catalisador de um audacioso plano de fuga. Enquanto os detentos se dirigiam ao pátio da prisão, o sol lançava longas sombras sobre as paredes de concreto, criando um cenário assustador para os eventos que estavam prestes a acontecer. A equipe da prisão, sem saber do caos iminente, manteve-se atenta aos detentos, garantindo que a ordem fosse mantida dentro dos limites da instalação. Sob supervisão constante, aproximaram-se da área designada, onde as lixeiras os aguardavam. Era uma rotina que eles haviam realizado inúmeras vezes antes, uma tarefa monótona que oferecia uma breve pausa da monotonia da vida na prisão. Mas hoje, o destino lhes reservava algo diferente. Depois de um tempo, os 2 detentos e o agente penitenciário foram vistos caminhando em direção à parte de trás da área designada, onde ficavam as lixeiras.
Esse foi o momento em que eles decidiram fazer sua grande jogada. Em uma fração de segundo, eles se libertaram de suas amarras, e a súbita explosão de velocidade pegou os funcionários da prisão desprevenidos. Os detentos correram pelo pátio da prisão, com o coração disparado pela adrenalina, em uma corrida desesperada pela liberdade. Pegos de surpresa, os funcionários da prisão tentaram reagir, mas já era tarde demais. Eles já haviam ganhado uma distância significativa. Sua determinação os impulsionava para a frente. A audácia de sua fuga deixou todos que se depararam com o vídeo da fuga em um estado de incredulidade. Enquanto as câmeras de vigilância da prisão capturavam a cena caótica, a nação assistia atônita. Todos tinham as mesmas perguntas em seus lábios. Como 2 detentos conseguiram enganar o sistema e escapar da captura de maneira tão ousada? A fuga logo se tornou o assunto da cidade, cativando a atenção de toda a nação. Quando a notícia da ousada fuga se espalhou, o pânico se instalou na cadeia do condado de Houston. A equipe da prisão se mobilizou rapidamente, lançando uma caçada em massa para localizar os fugitivos. A comunidade estava em alerta máximo, com os moradores trancando as portas e permanecendo vigilantes. A fuga causou um choque na pacata cidade, quebrando a ilusão de segurança. O medo e a incerteza tomaram conta dos corações dos habitantes locais, enquanto aguardavam ansiosamente notícias sobre a captura dos fugitivos. Uma equipe de busca com 50 policiais foi enviada para localizar os detentos fugitivos. Depois de uma intensa busca, Driver foi capturado em um complexo de apartamentos próximo, enquanto Saipe foi capturado depois de ser descoberto escondido em um celeiro a alguns quilômetros de distância da cadeia. Eles, antes desesperados para se libertar dos limites da cadeia do condado de Houston, agora tinham de enfrentar as consequências de suas ações. Eles foram acusados de conspiração para cometer um crime e fugir, e sua tentativa audaciosa ficou gravada para sempre nos anais da história criminal. Amber Gonzalez. O caso abalou a nação depois que um vídeo de sua fuga de cair o queixo de uma cela de detenção foi divulgado. Em uma façanha que teria deixado Houdini balançando a cabeça com aprovação, ela conseguiu se livrar das algemas e fez uma fuga ousada. Tudo começou em um dia aparentemente comum, quando ela se viu no lado errado da lei. Ela foi pega em flagrante em um ato de roubo. Ela havia supostamente roubado um celular de um carrinho de limpeza de hotel. A equipe do hotel onde ela havia cometido o ato alertou rapidamente as autoridades, e em poucos minutos, a polícia chegou ao local. Mal sabia ela que esse seria o início de uma série de eventos que cativariam a nação. A polícia não perdeu tempo e prendeu ela, que havia sido inicialmente acusada de roubo e posse de parafernália de drogas. Algemada e escoltada para fora do hotel, ela foi colocada na parte de trás de uma viatura policial, com sua liberdade se esvaindo a cada momento. Os policiais, bem acostumados a lidar com essas situações, seguiram o protocolo e transportaram ela para o departamento de polícia. Quando ela saiu do carro da polícia, o peso de suas ações começou a se fazer sentir. Ela estava prestes a enfrentar as consequências de seus supostos crimes. Gonzalez, agora sob a custódia da lei, foi conduzida pelas portas até a área de detenção, onde seu destino seria decidido. Ela foi escoltada para dentro, com as mãos ainda presas pelas algemas frias e implacáveis. A porta se fechou atrás dela, isolando-a do mundo exterior. Ela sabia que precisava encontrar uma saída para escapar das garras da lei. Mas como? As probabilidades pareciam estar contra ela, mas mal sabia a polícia que ela possuía uma determinação que desafiaria todas as expectativas. Sem o conhecimento dela, todos os seus movimentos estavam sendo capturados por uma câmera de vigilância estrategicamente posicionada na cela. Mais tarde, essa filmagem se tornaria a principal prova da fuga chocante que estava prestes a acontecer. À medida que os minutos se transformavam em horas, ela andava de um lado para o outro, na cela apertada. Sua mente estava acelerada, procurando por qualquer possível fraqueza no sistema. Então, surgiu um lampejo de esperança. A polícia, em um ato inesperado de clemência, havia deixado ela com seu telefone celular para providenciar a fiança. A polícia lhe disse que ela precisaria pagar a fiança ou seria levada para a cadeia do condado. Mal sabiam eles que esse ato aparentemente inocente se tornaria o catalisador de sua fuga. Ela tirou o pulso da algema. Era um movimento que parecia impossível, mas ela havia conseguido se libertar das amarras que a mantinham presa. Com sua nova liberdade, ela viu um molho de chaves, possivelmente deixado para trás pela polícia. Foi um golpe de sorte que ajudaria ainda mais em sua fuga. Ela não perdeu tempo e destrancou a porta da cela, a caminho da liberdade. O choque de sua fuga reverberou pela delegacia de polícia. Os policiais se esforçaram para analisar as imagens de vigilância, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Como ela conseguiu se livrar de suas algemas? Depois de tirar as algemas e fazer uma fuga ousada, o gosto da liberdade dela durou pouco. A polícia, determinada a levá-la à justiça, lançou uma caça ao homem para localizá-la. Mas apesar de seus esforços, a sorte dela acabou se esgotando. Seguindo uma dica de outros funcionários do hotel, os policiais conseguiram localizá-la em um hotel próximo apenas algumas horas após sua fuga inicial. Eles agiram rapidamente,
prendendo-a mais uma vez e pondo fim ao seu breve período de liberdade. Dessa vez, ela foi levada diretamente para a cadeia do condado, onde acabou sendo libertada com uma fiança de $500 e uma fiança em dinheiro de $700 alguns dias depois. Fuga da prisão no Brasil. Por fim, temos uma fuga dramática de presos que ocorreu no Brasil depois que uma forte explosão sacudiu as paredes de uma prisão. As imagens capturadas revelaram o momento de tirar o fôlego, quando 40 detentos aproveitaram a oportunidade para fugir, escalando uma cerca em sua tentativa desesperada de obter a liberdade. No entanto, a fuga foi interrompida abruptamente quando houve um tiroteio, forçando-os a mudar rapidamente de direção. Enquanto o sol se punha sobre o presídio Frei Damião, em Pernambuco, Brasil, uma súbita e poderosa explosão sacudiu as instalações, quebrando a tranquilidade da noite. A filmagem capturada revelou o momento chocante em que uma seção do muro da prisão foi destruída, criando um buraco aberto pelo qual o caos e o desespero logo se espalhariam. Após a explosão, 40 detentos aproveitaram a oportunidade apresentada pela brecha na parede. Com a adrenalina correndo em suas veias, eles não perderam tempo para fugir. Escalando a cerca com notável agilidade, eles pularam a barreira, com o coração batendo forte com a esperança de liberdade. A cena lembrava um filme, pois os detentos, vestidos com seus uniformes de prisão, aterrissavam no chão com uma mistura de determinação e medo. Alguns até realizaram rolagens ousadas, com seus corpos instintivamente buscando proteção contra possíveis ameaças. Os fugitivos, cheios de adrenalina, se dispersaram, desaparecendo nas ruas de um bairro próximo, com sua liberdade tentadoramente próxima. No entanto, suas esperanças de uma fuga bem-sucedida duraram pouco. No momento em que começaram a acreditar que haviam escapado da captura, o som penetrante de tiros quebrou o ar da noite. A súbita erupção de balas forçou alguns dos detentos a mudar rapidamente de direção, pois seus instintos de autopreservação entraram em ação. Em uma tentativa desesperada de evitar a saraivada de balas mortais, eles se voltaram para a prisão, com seus sonhos de liberdade se esvaindo. Em meio ao caos, apenas um detento conseguiu escapar da captura. Com uma combinação de sorte, habilidade e pura determinação, esse indivíduo escapou por entre as fendas da rede policial, desaparecendo na noite. Infelizmente, 2 desses presos não tiveram tanta sorte, pois foram mortos a tiros. Essa tentativa deixou um rastro de perguntas sem respostas e a comunidade nervosa, especialmente porque esse incidente marcou a segunda grande fuga de presos na área em uma semana, destacando o estado alarmante da segurança nas prisões brasileiras. Ainda assim, esse momento capturado pela câmera deu aos espectadores um vislumbre de quão longe esses prisioneiros estavam dispostos a ir, apenas para se tornarem homens livres mais uma vez. Aí está. Vasculhamos as profundezas da internet e descobrimos essas filmagens raras dos momentos mais estranhos capturados pela câmera, apenas para que todos nós possamos contemplar esses momentos em que a própria realidade parece se confundir e a vida na prisão se torna mais dramática do que a ficção. Se você gostou deste vídeo, clique nos cartões exibidos na tela para ver mais vídeos como este. Estarei esperando!